Dia importantíssimo para o mercado cripto. Hoje a gente vai ter às 16 horas o Trump palestrando em uma das maiores conferências de Bitcoin e criptomoedas que existem lá nos Estados Unidos. Então fiquem espertos aí com o mercado, porque a gente pode sim ter movimentos bruscos dependendo do que o Trump falar na palestra dele. Perante tudo isso, a gente vai analisar tanto o Bitcoin quanto algumas altcoins aqui que podem estar dando oportunidade. Vem comigo! Sem enrolação, então, vamos direto para o gráfico do Bitcoin, onde a gente se encontra dentro daquela lateralidade braba, né? Vamos traçar aqui mais uma vez, já vimos essa lateralidade várias e várias vezes, onde a gente chega, bate aqui nessa zona de resistência, volta próximo à zona de suporte, resistência, suporte, resistência, batemos aqui recentemente de novo na zona de suporte, onde chegamos a ficar até um pouco abaixo, já voltamos acima, e a nossa direção é literalmente essa zona aqui de resistência, que já teve três toques, quarto com esse aqui, né, anteriormente, beleza? Então, não tem nada entre esse local que a gente tá agora, os 68, 69 mil dólares, até os 72, a região aqui dos 72, 73 mil dólares, quando a gente fala de price action, que pode impedir o Bitcoin a continuar subindo, tá? Então o Bitcoin segue aqui no gráfico diário numa tendência muito bonita, olha só como é que ele vem fazendo fundos e topos mais altos que os anteriores. Quando a gente joga o Bitcoin para o gráfico semanal, a gente consegue ver um fechamento maravilhoso, tudo bem que não fechou ainda, a gente vai fechar ali amanhã, mas de qualquer forma, olha só essa barra martelo que o Bitcoin tá fazendo no gráfico semanal. Coisa linda, maravilhosa, a gente consegue ver que ele chegou até a retestar aqui nessa barra semanal as duas médias, tanto média de 21 quanto média 8 semanal, e uma coisa que vale ficar de olho, né, é a história que o candle está nos contando. Olha só que interessante, quando a gente coloca de volta a lateralidade que a gente tinha aqui, a gente consegue enxergar algo bem bacana. A primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui é que no último impulso que a gente teve de alta, por exemplo aqui ó, começou uma alta para bater novamente os 73 mil dólares. Perceba que esse impulso de alta que a gente estava dando foi um impulso mais devagar, né? Olha só, a gente teve uma barra aqui meio doji vermelho, depois a gente teve uma barra de alta com sombra vendedora, outra barra de alta com sombra vendedora, outra barra vermelha meio doji, depois uma outra barra verde com sombra vendedora, ou seja, ele foi subindo, mas com uma grande pressão vendedora. Isso o próprio candle está nos dizendo, né? É só você olhar ele no semanal e você consegue ver que sempre quando tem essa linha aqui em cima dele, né, essa tirinha vertical, é porque teve pressão vendedora nesse local, onde ele chegou ali na região do 68 e depois ele fecha a semana na região dos 66. O mesmo vale aqui, ele chegou ali no 71, mas ele fechou a semana aqui na região dos 68. Depois ele tenta de novo, ele tenta de novo. Então a gente consegue ver que foi uma alta meio sofrida, né? Agora, olha a alta que a gente tá tendo agora nessas últimas semanas. Primeiro, a gente teve uma alta bem forte, onde quase engolfou a semana anterior, e olha a da semana passada, família. A gente teve uma barra muito forte, praticamente sem nenhuma pressão vendedora, ao contrário dessas sombras que a gente teve nas anteriores. E nessa semana a gente chegou a tentar derrubar e teve uma sombra compradora. O que isso tá me mostrando? Que a força dessa alta aqui é muito maior do que a força dessa alta aqui. É como se a gente tivesse mais ou menos nesse movimento aqui, ó. Perceba que aqui ele tenta subir, começa a vir pressão vendedora, até que, pô, derruba, fica meio doji, lateral e olha na hora que vem a barra toruga, né? Aquela piroca do Hulk, olha como é que acontece. Pô, vem uma, vem outra, vem um doji, vem outra. Então aqui a gente conseguiu enxergar uma força compradora muito mais forte. Até por isso que a gente conseguiu romper, né, essa zona de lateralidade, porque os compradores venceram essa luta aqui. Quando a gente para analisar essas barras aqui, a gente consegue ver muito mais força compradora do que vendedora, pelo menos nessas duas últimas semanas. Essa semana atual também está fechando muito bonito, pelo menos até o momento, beleza? O porquê que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem grande chance sim de romper essa região dos 72 mil dólares, visto que a gente tá vindo com muita força, né? Normalmente quando ele engata com muita força assim, ele engata semanas, igual foi aqui, ó. Engatou praticamente 5 semanas de muita alta. Você consegue ver o mesmo padrão aqui atrás, ó. Perceba aqui atrás, rapaziada, a gente tinha também um local de plena lateralidade, né? E olha como quando ele vai para romper o que ele faz, ele mete uma barra toruga, mete outra barra toruga e segue algumas semanas de alta. Então essas barras muito fortes que ele coloca aqui pra gente, né, o gráfico, a gente chama elas de barra gênesis, né, que é a barra do começo de uma alta em si.
Então vale ressaltar isso, por isso que eu estou fazendo essa análise hoje, porque a gente pode sim nas próximas semanas romper essa resistência que tá bem forte aqui, lembrando que semana que vem é uma semana importante porque vai ter a reunião de taxa de juros e tudo mais, mas de qualquer forma eu ficaria completamente de olho aqui no gráfico do Bitcoin, porque é a primeira vez que a gente vem realmente muito forte para essa resistência que a gente já bateu cabeça umas 4 ou 5 vezes, né? Pensando tudo isso, eu operaria o Bitcoin nesse momento? Cara, eu não operaria o Bitcoin nesse momento, porque mesmo ele estando muito mais forte do que na última vez que a gente foi retestar o topo histórico ali, ele ainda assim está numa região de topo. E eu não gosto de fazer trade em moedas que estão em região de topo, porque a gente sabe que historicamente topos são resistências. Até por isso que a gente bateu 4, 3, 5 vezes ali nessa zona e não conseguiu romper. É uma resistência muito forte. Porém, as altcoins podem performar muito bem caso o Bitcoin realmente vá buscar o topo histórico e principalmente se ele acabar ultrapassando o topo histórico. Perante isso, então, eu trouxe algumas altcoins aqui pra gente dar uma olhada. Hoje a análise do Bitcoin foi um pouco mais extensa porque eu queria passar essa visão aqui pra vocês sobre o próprio padrão do candle mesmo. E agora a gente vai para as altcoins. A primeira altcoin que eu separei aqui pra gente dar uma olhada é a Near. Olha só que coisa interessante que a Near tá fazendo nesse exato momento aqui. Primeiro que a Near, ela achou um suporte num local muito interessante, né? Se a gente coloca uma linha aqui, a gente consegue enxergar que o pivô de alta da Near foi exatamente no topo anterior, o que define pra gente uma tendência de alta, né? Quando a gente tá numa tendência de alta, normalmente a gente volta a retestar a zona do topo anterior como suporte para depois seguir uma nova pernada. Então, a Near tá fazendo exatamente isso no gráfico semanal, né? Perceba que ela bate topo aqui, pega o impulso, estoura tudo, volta a retestar exatamente o topo anterior. Isso demonstra pra gente um fundo ascendente e uma força compradora de uma tendência de alta, né? Gráfico muito bonito da Near, inclusive. Quando a gente tira os desenhos aqui e olha um pouco mais o curto prazo, ainda no semanal, a gente consegue ver uma baita barra de engolfo semanal, o que nos indicou aqui pra gente possivelmente um fundo, né? Essa semana acabou engolfando a semana anterior e depois uma sequência de alta, rompe as médias e ela retesta as médias na outra semana, que é essa semana atual. Olhando o gráfico diário aqui, olha só que interessante. A gente está exatamente acima das duas médias. É que aqui pra mim o gráfico, a média semanal, a 8 aqui, ó, ela para nesse momento. Mas se você seguir o desenho dela, ela está mais ou menos nessa região aqui. Então o que a Near tá fazendo? Ela tá rompendo as médias, retestando e tentando confirmar uma alta nessas médias. Por que as médias são importantes? Para você conseguir posicionar seu stop abaixo delas, visto que a média é um local de suporte. Então, se você coloca o stop, por exemplo, aqui embaixo de ambas as médias vão estar protegendo o seu stop. É um local de stop estratégico, né? E onde seria o alvo desse trade, caso a gente fosse fazer um swing trade aqui no caso de Near, né? O alvo seria literalmente o topo histórico, né? A gente consegue ver que aqui vai ser uma região de topo, de resistência forte. Então, olha só que interessante, a gente tem entrada aqui por conta das médias, a gente tem entrada aqui também por conta do estocástico diário que chegou lá na sobrevenda. Olha onde ele tá aqui agora. A última vez que ele tocou aqui foi exatamente esse fundo aqui. E se você vai estudando, ó, no meio de uma alta, igual tava aqui, ó, no meio de uma alta, às vezes que ele toca na região de sobrevenda são as melhores oportunidades de entrada. Então fiquem de olho sempre no estocástico aqui, exatamente na região de sobrevenda já é outro motivo de entrada. Então só aqui a gente já falou de média, só aqui a gente já falou de estocástico, só aqui se a gente coloca uma linha nesse local, a gente já falou que é um suporte interessante também, com vários toques aqui, como resistência e como suporte, olha só que interessante. Então aqui a gente tem vários motivos de entrada nesse local. Vamos ver como é que ficaria esse swing trade. Cara, tá assistindo essa análise aqui direto ao ponto e não deixou o like. Deixa o like aí, ajuda demais e é de graça pra você. E comenta as altcoins que você tá comprando aí, comenta aí. Bora voltar pra análise. Já temos o local de alvo, que é ali na região dos 40% mais ou menos, a distância desse alvo. Temos o stop aqui, que ficaria abaixo das duas médias, seria um stop de 6% mais ou menos. Esse trade é um trade que está muito favorável ao risco-retorno. Swing trade, a gente sempre procura por swing trades que o risco-retorno esteja muito aceitável. E olha só que doideira, você está arriscando perder 6%, 7, né, para arredondar, porque é 6,9. Está arriscando perder 7% para ganhar 45%. Se você alavanca, por exemplo, aqui 3 vezes, olha como é que você não precisa alavancar loucamente aqui, alavancar 100 vezes. A gente tá falando que se bater o alvo lá, você ganha 130% mais ou menos. E se te estopa, você perde 21%. Ou seja, entrei com $1.000. Bateu o alvo, você ganha mais de $1.200. De lucro.
mais de 1.200 dólares de lucro. Agora, se te estopa, você perde 210 dólares mais ou menos. Será que vale a pena ganhar 1.200 com o risco de perder 200 dólares? Cara, vale muito a pena o risco-retorno. Lembrando que, quando a gente fala de trade, a gente não tá falando com capital de hold, tá? Eu faço trade com capital específico para isso. E swing trades, day trade, a gente não gosta muito, não. Então aqui o risco-retorno tá muito interessante. Além de tudo isso que eu falei, a gente tem um padrão aqui, que é um padrão normalmente de reversão, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então a gente consegue enxergar claramente esse padrão sendo formado aqui, que pode ser um padrão de reversão de uma queda para apontar para uma alta. Assim como a gente tem um ombro, cabeça, ombro normal, a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido que precede um pivô de alta, uma alta ali logo em sequência, beleza? Tudo bem que esse ombro, cabeça, ombro, ele tá meio corcundinha, né? Ele tá meio de lado aqui, ó, porque esse ombro tá mais acima desse, mas mesmo assim vale a pena ficar de olho nesse padrão aqui. Então Near é o primeiro ativo que eu separei aqui pra gente dar uma olhada. Damos uma olhada também em Rune, olha só que interessante. Quando a gente para analisar a Rune, o que ela tá fazendo? Primeiro de tudo que a Rune tinha uma LTB, olha só. A gente consegue ver que aqui era um local de resistência, né? Visto que tivemos toque aqui, aqui vários toques tentando romper, e recentemente a gente tenta romper, volta abaixo e agora volta acima de novo. Então ele tá tentando aí nos últimos dias romper essa LTB. Essa LTB, se você parar para analisar bem, ela nada mais é do que um canal de baixa, né? Olha só. Pera aí, deixa eu deixar certinho aqui. Isso aqui nada mais é do que um canal de baixa. Olha só como é que ela vem navegando dentro desse canal. Os candles batendo aqui na resistência, no suporte, resistência, suporte. E agora tá tentando romper esse canal de baixa pra cima, né? Que é normalmente o que a gente faz. Um canal de baixa, normalmente ele é rompido pra cima mesmo. Então beleza, a gente já tem um padrão de rompimento pra cima. A gente tem um rompimento da LTB desse padrão. A gente tem, além de tudo, rompimento de ambas as médias aqui. Ela tá tentando vir retestar nesse momento. Então as médias também estão servindo como suporte. A gente tem também o mesmo padrão de reversão, ombro, cabeça, ombro, meio corcundinha. Já é outra coisa que me deixa um pouco bullish aqui com o caso de Rune. Vamos ver se o risco-retorno vai ser aceitável igual o de Near, né? Onde eu fecharia essa operação aqui? Cara, fecharia essa operação mais ou menos nesse local de resistência, né? Por quê? Olha só como é que serviu como resistência aqui, depois ela serve aqui como suporte, serve como resistência na última alta que a gente teve aqui no caso de Rune. Então eu tentaria fechar essa operação antes de chegar nesse local. Vamos ver como é que ficaria essa bagaça? Coloca o alvo lá, um alvo de 55%. Você percebe que eu gosto de alvos longos, né? Porque swing trade, a probabilidade de você conseguir ter resultado é muito maior do que ficar fazendo operações curtinhas. Eu prefiro operar, por exemplo, 10 vezes no mês inteiro do que ficar operando todo dia. Muito desgaste emocional. Então, o swing trade, na minha visão, pra mim, pelo menos, pra minha estratégia, é muito melhor. E o stop, cara, você coloca o stop, olha só que coisa linda, ó. Stop vai ficar abaixo da média de 21 e abaixo da média 8 e abaixo do fundo anterior. Então, você tá falando que é um stop bem localizado, bem estratégico para um alvo lá na casa do caramba. Zoeira, mas um alvo bem distante lá, por volta de 53% ali de retorno, né? Então, por exemplo, se você alavanca 3 vezes aqui, a gente tá falando que se bater o alvo, 53% vezes 3, você vai ganhar 150%. Se te estopa, você perde 18%. Pô, Lucas, mas como é que faz para alavancar? Não sei fazer esses esquemas aí. A gente tem a comunidade Satoshi, link na descrição para você entrar na lista de espera, e a gente usa Bybit, que tem as melhores taxas. Quando a gente fala de alavancagem, você tem que ter uma taxa favorável. A Bybit tem as melhores, link na descrição também, beleza? Então a gente tem aqui, ó, Rune, muito aceitável também, e eu trouxe mais uma pra gente dar uma olhada em conjunto aqui, que é a STX. STX, inclusive, eu estou aberto nessa operação. Cara, as três estão muito parecidas, na verdade. As três a gente tem o ombro, cabeça, ombro, olha só, mais uma vez o padrão que vem de queda, que começa a apontar para uma alta. A gente tem também aqui no caso da própria STX, tinha, né, uma LTB. Olha só como é que esse aqui era um canal de baixa também. Então por isso que eu falei, as três estão muito parecidas, olha só. Na verdade a STX estava mais parecendo uma cunha descendente, que normalmente rompe para cima. Olha esse gráfico de cunha aqui, ó. Então a gente tinha esse padrão bem interessante sendo formado na STX, onde esse padrão acaba rompendo para cima e ela tá fazendo isso nesse exato momento. Cunha, rompimento das médias, ombro, cabeça, ombro invertido, vários motivos de entrada aqui. Além desses, o RSI estocástico lá na sobrevenda, a última vez que tocou em sobrevenda foi exatamente esse movimentão aqui, então eu ficaria realmente de olho em STX, por isso que eu acabei abrindo a posição aqui também para trade, e a gente consegue ver claramente que aqui vai ser um local de resistência, então eu tentaria fechar essa operação antes dele chegar
nessas regiões aqui. Vamos ver se o risco-retorno ainda está aceitável? A gente pode colocar aqui a simulação. Estamos falando de um alvo lá na casa dos 46% e um stop abaixo da média de 21%. A gente está falando do stop de 5% mais ou menos. Aqui você consegue alavancar até um pouco mais. Por quê? Porque o stop é maior. Então se você alavanca 4 vezes, estou falando um pouco mais, não 77 vezes, tá? Tem gente que alavanca 100 vezes, daí vira loteria. Aí dá pra perder mesmo. Por isso que 99% dos traders perdem dinheiro. Porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Alavancar 99 vezes, 100 vezes é doideira. Agora aqui, por exemplo, cara, o risco-retorno, alavancando 4 vezes, ó como é que fica. Bateu o alvo lá. Quase 50, vamos fechar 50 para ficar mais certa a conta, ó. 50% vezes 4, você ganha 200%. Se estopa aqui também é vezes 4, você vai ser estopado em 20, 22%. Olha que risco-retorno aceitável. Mais uma que, na minha opinião, vale muito a pena. Beleza, rapaziada? Essas são as altcoins que eu ficaria de olho para esse momento. O Bitcoin ele pode oscilar muito nesse momento, então tomem cuidado, né? Sempre operem com stop para quem for operar. Use a Bybit, que tem as melhores taxas. E deixe esse like aí. Valeu e é nóis!